E hoje a gente vai falar sobre uma pessoa que muitos não conhecem, mas que faz parte da nossa vida todos os dias e que mudou o mundo do jeito que a gente conhece. E tem muitos insights para a gente conversar junto sobre esse cara que pode melhorar o teu dia a dia, a tua vida, o teu bolso. Nós vamos falar hoje sobre Larry Page. Tá aqui o cidadão. Como nós vamos encontrar não só ele, como o sócio dele daqui a pouco, né? Os dois vão aparecer nessa lista, tá? Vai ser legal a gente conversar aqui como tribo, eu e o Carlos, porque eu acho que é um jeito legal de vocês acompanharem. Ele é fundador e membro do conselho da Alphabet. Alphabet é um nome que gere a holding do Google. Então, basicamente, você só está me assistindo através dele, porque o YouTube também pertence ao Google, com 114 bilhões de dólares até este momento em fortuna. Acho que já é um dinheirinho bem considerável. Começa a história do Larry Page. Aqui eu queria fazer, já de começo, palavra que eu sempre introduzo ele para vocês, que eu explico para vocês como essa pessoa é. E para mim, a frase que eu pego pro Larry Page, para a gente tentar dizer quem ele é o professor de todos. Luiz, o professor de todos? E olha que dessa vez, geralmente eu não tenho dúvida. Essa vez eu fiquei com dúvida. Qual nome eu dou para ele? O professor de todos, ou eu coloco o bibliotecário? Por quê? Porque no final é a mesma coisa. Ele deu ferramentas para que a gente conseguisse melhorar a nossa informação, tá? No geral, educação para aqueles que são um pouco mais sábeis e até entretenimento para aqueles que querem mais dopamina mesmo. Ele abriu o mundo para a gente se comunicar de um jeito diferente via as várias ferramentas que ele tem. Até pouco tempo atrás, você tinha que entrar na lista amarela da tua cidade para conseguir achar alguma coisa. Com o Google, você digitava lá e aparecia. Você, para ter uma dúvida de uma doença, é normal ou não é normal isso? Preciso tomar tal ou tal remédio? O que eu devo esperar? Antigamente você tinha que ir no médico. Hoje você consegue ter uma noção bem interessante já pelo próprio Google. Virou famoso o termo "dê um Google". E por sinal, quem não conhece a lógica e a vida do Larry Page, é muito simples. Dá um Google aí que você vai entender claramente como você pode melhorar. Assim como você pode dar um Google nos 100 maiores da Forbes e melhorar o teu dia a dia como eu melhorei a minha própria vida fazendo isso, correto? Ficou mais democrático o conhecimento, porque ficou de graça. E ele começa essa história assim: ele terminou a faculdade de parte de ciência da computação e ele queria fazer pós, ele queria CDF, né? Ele queria aprender mais, conhecer mais, aquele nunca tá suficiente. E ele vai para Stanford. Engraçado que você ouve muito Harvard, Stanford, Harvard, Stanford. Agora ele foi para Stanford. Quando ele chega lá, é muito comum nos Estados Unidos você pegar um aluno já veterano para apresentar a faculdade para quem está entrando agora, né? Os freshmen, para quem está surgindo ali agora, calouro, para quem é calouro. É muito normal. E um menino que recepcionou ele foi apresentar, o veterano, eles a priori discordaram de tudo. Enquanto eles caminhavam pelo campus, eles eram água e óleo. Tudo um que eu acreditava, o outro não acreditava. E eles foram discutindo o tempo todo, mas de um jeito educado e principalmente construtivo. Uma amizade que durou para sempre e fez uma das maiores empresas do mundo. Ele descobre naquele dia o menino que estava com ele é o Sergey Brin, que é o outro, vamos dizer assim, cofundador do Google. Eles começam um negócio e eles não tinham lugar para começar. E eles começam na casa, eu até anotei o nome aqui dela, que eu não conhecia ela, pessoa, não conhecia o nome. Susan Wojcik, sei lá como fala isso, deve ser polaco, né? Susan Wojcik, ela dá ali para eles a garagem da casa delas para começar a trabalhar e ainda está dentro do processo. Para você ver, eu acho que foi o melhor contrato de aluguel da história. Isso por quê? Porque a Susan hoje é a CEO, é quem manda, é a boss do YouTube. Ela que manda no YouTube inteiro. Então, algo me diz que foi um belo acordo de locação e locatário, correto? No mínimo, para você ver como o network é valorizado. Luiz, vale a pena ir para Harvard para você virar um gênio? Não, vale a pena você ir para Harvard para entrar no network de quem está lá. Vale a pena ir para Stanford para eu conseguir mais coisas na vida? Não, vale a pena você estar em Stanford porque os melhores estão lá. Não é sobre só o que é ensinado lá dentro, mas sobre quem está ali. Você entende? É sobre diga com quem andas e te direi quem és. Olha como esse efeito aqui é muito claro.
todos eles caminhando junto e vibrando dentro da mesma lógica. E aí segue o processo. Quem é o mentor dele primeiro ali é nada mais nada menos que Steve Jobs. Volta ao network e diga com quem anda, eu te direi quem é. Steve Jobs faz um processo muito importante para ele de mentoria. Ó, cara, como você vai fazendo o passo a passo, agora você vai para um lado, você vai para o outro. Mas a maior influência da vida dele foi Nikola Tesla. Eu acho que todo mundo conhece a marca de carro Tesla, do Elon Musk, mas poucos conhecem a história de Nikola Tesla. Talvez um dos maiores gênios, um dos maiores inventores, talvez uma das maiores mentes que já passou pela humanidade. E por que ele não é tão conhecido, Luiz? Ele não é conhecido por uma questão muito simples, porque ele não pensava no dinheiro de um negócio. Ele pensava só na invenção. Sacou? Enquanto ele pensava, como que eu vou fazer para inventar alguma coisa para ele funcionar, era a pira dele. Ele não conseguia fazer aquilo ali gerar dinheiro. E aí o que acontecia? Não ia para lugar nenhum. Ele tentou muitas vezes. E coisas que ele inventaram faz a gente estar aqui até hoje, tipo a corrente elétrica, que até agora é usada dele. Existe um filme maravilhoso que eu indico que vocês assistam, A Batalha das Correntes. Assista, porque é simplesmente inacreditável, inacreditável. E você vai ver, ele ganha a batalha, mas perde a guerra. E não adianta ganhar a batalha se você vai perder a guerra, tá? Fica aí só uma dica, tá? E isto foi a coisa talvez que mais marcou o nosso herói aqui, o Larry Page, porque virou uma regra de ouro. A regra de ouro dele estava ligado no que se não for dar dinheiro, a gente nem segue. Tem que dar dinheiro, porque o dinheiro é o lucro de uma invenção que possibilita você deixar ela grande, passar ela para o mundo e, além do mais, investir em outras Ô, coisas. Luiz, tem uns Isso é pontos muito importantes legal, porque é que não tá muito nosso escutando. estilo aqui dentro da Três Stars de fazer. E aí ele conta que o Google, quando surge, não era o maior, não era nem o maior nem o melhor buscador. Tinham vários outros que eram melhores e maiores que eles. Mas eles tinham uma coisa que os outros não tinham. Ele era lucrativo. Ele dava lucro, porque ele inventou um jeito de dar lucro, que foi através da publicidade. O Google até hoje nada mais é do que uma belíssima e gigantesca agência de publicidade. Certamente o Google, junto com a Meta, são as maiores agências de publicidade do mundo. E o mais louco é que ela é a agência e ela é também a mídia. Ela é os dois pontos. Ela é os dois pontos. Ela simplesmente monopolizou um mercado inteiro da coisa que mais importa, que é advertising, que é propaganda. Tá? Vamos falar bem claramente, propaganda. Ele enxergou uma coisa que as pessoas não viram. E nisso ele criou Google, Gmail, Android, AdWords, Google Drive, YouTube. Até anotei aqui, Google Maps, Google Chrome, Translate. Isso daquela que eu não estou falando, tipo Motorola Mobile, Orkut. Olha quantas empresas, todas as empresas que fazem parte da nossa vida. Olha como um sonho forte e uma gestão clara muda tudo, né? E se você também não lembra de todas, dá um Google que você vai ver. Olha o poder disso. Só que a história que eu mais gostei de todas e que eu queria discutir com o Carlos aqui, porque depois vai entrar o Gustavo e o Carlos para tocar, essa daqui, eu até anotei. Abre aspas. A gente quase quebrou por uma liberdade exagerada. Eu demiti todos os gestores no começo da empresa, porque eu acreditava que gênios não precisam de gestores. Gestores cortam a liberdade de um gênio, faz com que eles não consigam crescer. E assim eu fiz. Adivinha? Deu merda. Os próprios gênios não sabiam quando ele tinha que vir trabalhar, o que ele tinha que entregar e se o que ele estava entregando era bom ou não, porque ele já não tinha mais medida. Ele não conseguia mais medir o que estava certo, o que estava errado. Pô, bem legal, né? E aí que ele recontrata um CEO, que o CEO que entra é o Eric Schmidt, que faz parte hoje do core da própria Apple. Então é um cara que está ligado ao tempo todo a empresas, né? E realmente um gênio. E costumam falar que o Eric Schmidt foi quem salvou o Google dos próprios fundadores. O homem que salvou o Google dos próprios fundadores. Ele recontratou os gestores que tinham sido mandados embora, todos de volta, porque eram os melhores que existiam na região, e começaram tudo de novo, dando espaço para o gênio ser gênio e para o gestor gerir. Que é outra parte que eu tenho um orgulho muito grande aqui dentro, porque é assim. Quem é o maluco líder, vai para lá e lidere.
Quem é o gestor vai lá e segura essa barraca aqui, porque depende de você manter isso daqui vivo, resiliente, perene e que dure muito tempo e seja lucrativo. É necessário os dois papéis. E lá não tinha os dois papéis. Tinha o Sergey e o Larry Page, dois malucos querendo inovar e criar, e ninguém acompanhava a outra parte, por mais que eles fizessem dinheiro. Não adianta você fazer se você vai perder tudo numa loucura. O Schmidt conseguiu fazer isso, mas entra um momento em que o Schmidt fala: Ó, agora vai devagar, administrador, gestor, vai devagar, não precisa mais isso. Sergey e Larry Page, escondido, fazem um produto. E qual produto vem ser esse? O Google Chrome. No momento em que existia um monte de concorrentes, tinha o Mozilla, tinha o chefe de todos, que era o Internet Explorer da Microsoft. Era um mercado que não tinha muito como entrar. A barreira de entrada era muito grande, os outros já eram muito conhecidos. E ainda assim eles bateram o pé e falaram: vamos fazer o nosso navegador, o Google Chrome. Que eu não preciso falar para ninguém, eu acho que todo mundo deve estar aqui assistindo, entrou aqui o navegador pelo Chrome. Ele virou o dono do mercado, virou um sucesso astronômico do Google, um dos maiores da história, ao ponto do Schmidt falar: ó, eu pisei na bola, vocês estavam certos. Agora eu vou sair daqui. E ele sai, ainda continua tendo as ações do Google, mas sai para ir procurar outro caminho. Qual é a balança entre administrador e a parte do empreendedor o tempo todo, ou do gestor e do líder, o tempo todo aqui, ó, tem o momento certo para cada coisa, tem a hora certa de cada coisa. Sobre filosofia forte, que é outra coisa que eu traço muito, o papel de um líder, no final das contas de uma empresa, basicamente é um só: manter a filosofia forte. Nós somos o guardião da filosofia. A gente protege a filosofia. Então, na dúvida, a gente volta para a filosofia. O que, que a nossa base filosófica diz? Tinha um momento em que o mercado da China estava crescendo loucamente, continua crescendo, só que o governo chinês falou para o Google: vocês vão ter que retirar algumas pesquisas de dentro do Google. Óbvio, um governo você, ditatorial, basicamente. Não, você não pode dividir isso, mesmo se alguém pesquisar. O Schmidt, naquela época, não tinha saído ainda, falou: olha, é um dos maiores mercados nossos e vai crescer, vai ser o nosso maior mercado. Eu vou ter que aceitar. Aí, os dois, Sergey e Larry, vão olhar lá no embasamento deles filosófico e falar: nunca na vida nós vamos aceitar. Aqui nós estamos para levar o conhecimento e a verdade. Digitou, vai aparecer. Se eles vão banir a gente, pode banir. Bane, não tô nem aí. A gente não vai quebrar um princípio básico do nosso negócio. E assim funciona. A China realmente exclui eles, bane o Google de dentro da China. Em contrapartida, a empresa não para de crescer, porque mantém isso muito forte. Eu acho que isso não era deles ficarem tristes, isso era deles se orgulharem pro resto da vida. Manter princípio tem que ser realmente comemorado pro resto da vida, não importa quanto isso custe em termos monetários. Realmente, aí não importa quanto custa em termos monetários. Sobre o que roubar do Larry Page, para até dar espaço para os meninos, o meu que eu vou roubar aqui dentro, vou guardar, que vai virar o nosso livro, é: sem lucro, sem chance. O Carlos e a Vika estão assistindo e acompanhando isso aqui agora. Eles sabem que desde o dia 1 da 3 Stars, há uma década atrás, eu, a gente sempre fica na dúvida: crescimento ou lucro? Crescimento ou lucro? E dá para fazer os dois, mas qual que é o principal? Crescimento ou lucro? E eu sempre fui, sempre, a vida inteira, do lucro. Para mim, uma empresa só tem uma única função por existir. Esquece esse propósito: dar lucro. Se não tem lucro, acabou a empresa. Não tem saída. Ou ela dá lucro, ou ela é uma fraude, no meu ponto de vista. Tá? Porque aí aquelas que não dão lucro, mas um dia darão. Darão lucro. A pessoa só põe dinheiro lá porque acredita que um dia vai dar lucro. Volta para a mesma coisa: lucro. Sem lucro, sem chance. Isso é importante porque eu vou lembrar disso o tempo todo, para qualquer projeto que eu toque na vida. Se não tem lucro, tô fora. Tô fora. E aqui eu vou dividir uma frase. Eu marquei várias frases dele, mas eu quero dividir uma com vocês. Uma que ficou marcante para mim. O objetivo do Google é liderar e jamais seguir. Nossa, que vontade de aplaudir, cara. Porque esse é o meu objetivo da vida. O objetivo da minha vida é sempre liderar e jamais seguir. E o seguir
Não é que eu não ajude os outros a realizar o sonho deles. Não tem nada a ver com isso. O seguir é eu abrir mão da minha responsabilidade, da minha liberdade de liderar para seguir alguém só para me livrar da responsabilidade. Jamais. Jamais. Ele diz: é muito melhor a gente gastar toda a energia para descobrir uma nova solução do que gastar nosso tempo de como deixar uma coisa 1% melhor. Eu não quero fazer um celular melhor, eu não quero mudar um. Eu quero fazer uma coisa nova, que mude realmente em termos muito grande o mundo, ou o que mais me importa, as pessoas ao redor. É isso que a gente faz aqui no dia a dia, é isso que a gente faz dentro da Três Stars, é isso que é a tribo. É isto que é a tribo. A gente quer fazer diferente. Diferente. É simples assim. Porque a pessoa pode falar, ganhei muito, ganhei pouco, nem ganhei ou até perdi, não tem problema nenhum com relação a isso, tá? De quem entrou dentro da tribo. Porque a gente tem o caminho de fazer o dinheiro, rentabilizar o dinheiro e proteger o dinheiro. Isto é processo, é tempo dentro do gráfico. Agora, eu posso te garantir que a imensa maioria, mais de 90%, que está 99% das pessoas que fazem parte dessa tribo, dizem: o dia que eu entrei nisso daqui foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida e mudou minha vida para sempre. O jeito que eu penso em fazer dinheiro e faço dinheiro, o jeito que eu invisto, o jeito que eu protejo, mas o principal, o tesão de vida de saber que a cada minuto que passa vai ser melhor, vai ser mais do caralho e eu vou ter uma vida mais pungente e nova. Esta é a minha missão aqui dentro, é isso que a gente está procurando e é isso que a gente vai entregar a cada momento. Olha quantos pilares ao mesmo tempo de um cara desse. Dá vontade de ficar assistindo a vida inteira sobre isso. Vamos chamar o Catu aí, que vai chegar provavelmente o Catu e o Gustavo. E aí, gente? Olá, olá. Fala, gente, beleza? Boa noite, Cara, eu gosto muito galerinha. do... Cara, o que eu mais gosto do Larry Page é o nome dele. Ele conseguiu deixar o nome clean, igual o Google. Larry Page, Não, Lawrence. Harry pera, Page. pera, 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 pera. Desculpa, desculpa. O cara faz uns 10 negócios que estão na nossa Foda-se. volta o tempo todo. O nome dele é O muito cara vira foda. um dos caras mais ricos Larry do mundo, Page. tá? O cara, ele fala, todo Larry mundo ouve. Page. Você vai falar que você gosta dele, ele é Cara, foda eu porque o nome dele é gosto dele Larry por causa do Page, aí você nome me fode. dele. Larry Page. Você realmente é o cara do tititi do nosso. Exatamente, cara. E olha só, e ele tem uma Alguém falou, nossa, tá característica. parecendo um programa. Alguém falou, tá parecendo um programa de TV o de vocês. É muito legal. O Luiz é o Jô Soares e o, Eu e o sou o Leão Carlos. Lobo, cara. Se é o João Não, Kleber, com Léo certeza. Dias. Para. É, para. Cara, e Puta que tem uma pariu. característica importante do Larry Page, né, cara? Ele é de uma família de acadêmicos, né? O pai dele era professor de computação na década de 60, quando era precursor. E a mãe dele também dava aula em Michigan, e ele foi seguindo carreira acadêmica, né? Só que tem um detalhe. No ambiente onde ele vivia, onde ele cresceu, sempre foi estimulado o estudo. E ele lia muito sobre computação, porque tinha muito artigo na casa dele. Diz que era uma bagunça a casa dele, muito artigo, muita coisa, e ele foi se interessando. E teve um dia que ele sempre o leu, né? Segundo a história, relatos que ele leu a biografia do Nikola Tesla e ele virou muito fã do Tesla. Só que o que que ele percebeu? Ele falou assim: eu não quero ser eu não quero repetir a história dele. Eu adoro a parte de invenção, mas o Tesla nunca conseguiu transformar uma invenção em algo lucrativo. E o pessoal, o Thomas Edison lá conseguiu pegar e transformar no que deu. E o É, ambiente favoreceu muito. Pode falar. não, é isso mesmo. Frase. Ele até fala, Olha né, essa numa frase. carta. Oi? Perdão, desculpa cortar. Olha essa frase. O que as empresas sem sucesso fazem de errado é que elas negligenciam o futuro. Uhum, Uhum. exatamente. E, Cara, cara, no mínimo, já dá para ficar pensando um mês nessa frase, né? É uma Com frase que no certeza. mínimo deve. Agora troca a empresa. O que as pessoas sem sucesso fazem de errado na vida é que elas negligenciam o futuro. Pense nisso por um minuto, você que está assistindo do outro lado, e vê o que você está negligenciando do futuro. E você vai entender claramente o que ele quis dizer. Ele falava assim que é uma coisa, inclusive bem esse assunto, ele pensava sempre a respeito disso. Quando as pessoas propunham uma solução a curto prazo, ele era o cara que sempre visualizava o longo prazo. Ele sempre olhava mais longe.
Mas nem sempre foi assim, porque lembra, ele cria, ele vai para o doutorado, então ele segue uma área acadêmica. O Google é um projeto de doutorado que ele fez junto com o sócio dele. Mas ele mesmo falou, chegou a um ponto, não sei se vocês pegaram isso, que ele tentou vender o Google por 700 mil dólares em 99. Ele fez uma proposta para vender o Google por 700 mil dólares. Para quê? Para voltar para Stanford, os dois. E foi recusada a proposta. O cara não quis comprar o Google por 700 mil dólares porque ele já tinha uma solução, porque o Google não foi o primeiro buscador. Só que o Google ele sempre foi inovando. Agora, cara, imagina como que era a internet antes do Google, porque antes dos buscadores, né? Vocês lembram dos buscadores que tinham? Cara, o KD, que foi de um brasileiro, Baidu, Wesk. Uhum. Só que o Google, ele veio ganhando mercado muito e muito forte. Aí depois tem uma segunda proposta ainda que ele tenta vender o Google para o Yahoo, se não me falha a memória, por 5 milhões de dólares e também é recusado. O Yahoo não quer comprar, não quis comprar o Google. Aí tem muita gente, eu vejo que muita gente fala assim: ah, mas nossa, devem estar arrependidos. Talvez se tivessem comprado o Google, talvez não, o Google não seria o que é o Google hoje, porque Não a teria grande tomado o caminho vantagem, de hoje. diferença do Google é como o Larry Page, como a parte de gestão, como eles conseguiram criar valor ao longo do tempo com outras soluções além do buscador, o Ads, É, ver- é, é que, na o verdade, todas Maps. as empresas são assim. A parte de ativos tangíveis, em geral, tem menos valor do que a parte dos ativos intangíveis. Ativos tangíveis, imaginem como imóveis, marca, vendas. Agora, os intangíveis, o principal deles, no meu ponto de vista, é time. As pessoas que estão ali Sem dentro valem dúvida. muito mais do que qualquer outra coisa, mas muito mais, porque é feito por ser humano. E aqui eu vou deixar minha deixa, que fica redundante, mas é o caso, com uma frase bem marcante para este momento, dele também. O segredo é muito, muito simples, só não é fácil. Sempre entregue mais do que esperado. E aí, quem é da tribo, e grande parte que está aqui dentro agora é da tribo, entende e vai pensar: nossa, o Luiz faz isso desde o primeiro dia que eu encontrei ele. Desde o primeiro dia que eu encontrei ele na internet. Vi um maluco falando uma publicidade, aí achei que era um charlatão e que era um golpe. Mesmo assim, ele apareceu 20 vezes na minha frente. Eu resolvi ouvir ele uma vez. Quando eu vi ele uma vez, eu achei que fazia sentido enorme o que ele falava. Depois comecei a pesquisar, assisti ele 50 vezes, acompanhei um evento em algum momento, eu entrei para a tribo e estou aqui há 8 anos com a minha vida sendo transformada. Acontece isso o tempo todo. E todos vão dizer a mesma coisa. Esses caras entregam mais do que eu esperava. A ideia do over delivery sempre, sempre. E para isso, aqueles que não fazem parte da tribo ainda e desejam entrar, tá aqui, ó. Faça parte da tribo. WhatsApp, mais 5541 99 807 4730. De novo, mais 5541 99 807 4730. Dentro do meu Instagram, se você colocar aqui, ó, você vai ver também, se você colocar na bio, ó, quero ser membro da tribo, também vai mandar direto para o WhatsApp do Lidiano, tá? E ele vai explicar para você como funciona, como faz parte, fazer parte da tribo, e garanto que todos vocês que desejam entrar conseguirão fazer parte. Isso eu tenho certeza absoluta. Legal? Com essa deixa, passo aqui pro Carlos e pro Gustavo, que eles vão concluir hoje o processo do Larry Page. Fechou? Bora pra frente. Boa. E olha só, É, gente, quando a gente fala, né, Gustavo, vamos colocar aqui, até tinha separado ó, uma imagem aqui uhum. dele na Forbes, o Larry Page, atualizada a fortuna dele que o Luiz colocou, ele tem 51 anos. 51 anos de idade, a fortuna de 143 bilhões e 100 milhões de dólares. E ele funda o Google em 1998. E a empresa vai crescendo. Em 2005 faz o IPO. Quero mostrar depois para vocês qual que é a evolução do valor de mercado da empresa, porque o Google hoje é a quarta empresa mais valiosa do planeta. Fica atrás da Apple, Microsoft, Nvidia e
Meta, talvez, já mostra aqui para vocês. Então, 51 anos. Só que, olha, essa outra imagem aqui fala muito sobre como o Google começou. Aqui tá Larry Page, aqui tá ele, ó, mais novo lá no início do Google, e eles estão no escritório do Google da década de 90, do final da década de 90. Olha como que era o escritório. Essa é uma foto muito famosa, talvez você tenha visto já em algum post, em algum vídeo, ou em alguma notícia sobre o Google, você provavelmente em algum momento você já se deparou com essa foto aqui, ou com essa foto da esquerda, que é a garagem onde o Google começou. Porque eles montam a empresa, o buscador, e eles começam a hospedar nos servidores de Stanford. Só que começou em um determinado momento, eles começaram a utilizar mais da metade da capacidade dos servidores. Na época, eles foram obrigados a mudar para a garagem dessa casa aqui e foram para a garagem de casa, conseguiram um cheque do investidor de US$ 100 mil e eles iniciam as operações do Google nesse momento. Agora, parem para pensar que a gente hoje é muito simples. Você abre teu celular, tá ali. Você abre teu computador, tá ali o buscador. Agora, para e volta. 1990, da década de 90. Como que era a internet antes de 1900, dos anos 2000? Imagina que ali o buscador é para facilitar. Você digita o que você quer e aparece tudo listadinho. Quando não existia direito esses buscadores, ou quando eles não eram tão populares, a internet era uma bagunça, porque você não sabia onde você ia buscar, era informação para todo canto, não tinha nada organizado. Então hoje fica muito mais fácil. E as soluções como o Google, como o Yahoo, o Ask, Baidu, todas as outras empresas vieram para facilitar a vida. Só que a diferença é que o Larry Page ele não fica só nisso. Ele vai para o Google Maps, ele vai para para tantas outras soluções. E em 2005 ele vai no mercado e lança o IPO do Google. Só que o IPO do Google foi considerado um fiasco, uma vergonha, uma catástrofe, foi considerado o IPO na época. E ele teve um bom trabalho ali para reestruturar, para restabelecer e gerar mais valor para a companhia, né, Gustavo? Aham. E a diferença também que a Google fez, que nem você estava falando, na década de 90 era tudo muito novo, né? E começou a sair esses buscadores, assim, e quando você queria, por exemplo, pegar e pesquisar alguma coisa, por exemplo, universidade, os buscadores da época, eles iriam pegar as referências pela quantidade de palavras semelhantes àquela que você buscava. Por exemplo, se você buscasse uma página que tivesse só escrito universidade, 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 ela ia aparecer em primeiro. Ou seja, não necessariamente era aquilo que você estava buscando. E a diferença do Google foi que eles começaram a fazer que nem os artigos acadêmicos, que no meio científico, quando você publica um artigo acadêmico, à medida que aquele artigo ele é repostado ou ele é referenciado em outros lugares, mais credibilidade ele traz. E eles usaram esse mesmo princípio para pegar e fazer o seu buscador. Eles pegaram e conseguiram dar um jeito de mapear quase que toda a internet. Imagine que para a época ali de 96, eles conseguiram baixar 207 gigas de dados aí. Na época, um computador ele tinha o máximo de 2 gigas, né? Na época, a gente usava disquete de 1 mega. Então, vocês imaginam, eles conseguiram baixar 207 gigas, que para a época era muita coisa, e eles viram quais a quantidade de sites que eram referenciados, e aqueles que tinham a sua maior quantidade de referências por outros sites apareciam em primeiro. E aí que foi surgindo a classificação e começou a ter uma assertividade muito melhor naquilo que você queria buscar. Essa foi a grande diferença deles. É isso. Quem não lembra dos buscadores, né? No Brasil tinha um muito popular, eu usava muito lá no começo, que era o KD. Lembram do KD? Nossa, eu lembro que eu usei muito. O KD era de dois cariocas, eles criaram o KD, depois foi vendido para uma empresa, não sei se não me fala a memória de software, depois o Yahoo comprou e virou Yahoo, embaixo tinha o KD. Só que o que que aconteceu? Google 98. Quem acompanha mercado sabe que em 2000, final dos anos 90, começo dos anos 2000, teve uma grande crise, que foi a bolha.com, a bolha da internet.
e fez uma limpa em um monte de companhias da internet e começa a sobrar só aquelas mais estruturadas. O resto tudo morreu. E o Google a primeira prova de fogo do Google foi a bolha.com ali no final dos anos 90. E eles sobrevivem muito bem, passam por todos os desafios, vão inovando, vão fazendo algumas aquisições e entra ali. Quando eles lançam o Gmail, foi um boom, porque no Gmail, quando você estava falando ali, eles já entram com 1 GB, né, de capacidade, que era muito mais que todos os outros Uhum. serviços de e-mail. Então eles vão pegando muito, muito público ali, né, nessa época. Eles foram dando uma expandindo ali. E, inclusive, depois que eles pegaram a garagem, receberam aquele cheque, né, daquele investidor, eles tiveram que, né, que ampliar as suas instalações e eles foram alugar um armazém até para trabalhar com os seus servidores. Isso que fez uma diferença, inclusive, nessa parte do armazenamento deles, porque os armazéns e tudo isso o aluguel era por metro quadrado. O que que eles fizeram? Eles pegaram e iam nos seus servidores e conseguiam reestruturar as placas, tirando tudo que não era utilizado, inclusive botão de liga-desliga, porque depois que ligou o servidor não precisa mais. E conseguiam colocar até 30 vezes mais servidor no mesmo local que os concorrentes. Por isso que eles tinham um custo menor, eles conseguiram enxugar o custo até nessa parte. Tá. E tudo isso vem, cara, eu acho genial. O Larry Page, ele tem algumas umas questões geniais ali. Ele não é tão popular, ele não aparece tanto como o Mark Zuckerberg ou o... ele tem um perfil um pouco diferente, o próprio Elon Musk, né, que são showmans. Uhum. Ele é um cara, é mais calmo, ele vai circulando mais pelos bastidores, mas ele tem um estilo de liderança muito foda. Tem algumas frases, até o Luiz comentou ali, mas tem umas que ele fala, ó, você tem que ter um prazer saudável pelo impossível. E o Google não foi o primeiro buscador. Eles nem eram os melhores quando eles começaram. Pô, era um projeto acadêmico. É, e entra, depois, como ele é muito fã do Nikola Tesla, inclusive a Tesla é uma homenagem ao Nikola Tesla, né? Para o pessoal entender. E ele fala também que às vezes, quando você fala de negócio, ele fala, às vezes é importante parar de sonhar e acordar. Então, às vezes o cara entra muito no propósito, e eu concordo com o Luiz quando ele fala, pô, se o negócio, primeiro ele existe, o que mantém vivo um negócio é o lucro, é gerar valor. E depois que lança capital, vai para a bolsa, além de dar lucro, ele tem que gerar valor para o acionista, porque todo cara que compra uma ação, todo cara, ele tá comprando o projeto. E eu acho que isso é uma das coisas mais fantásticas do mercado de capitais, porque dá para, à medida que você entende um projeto, você conhece, você confia nesse projeto, pô, dá para você comprar ações de uma empresa, por exemplo, como o Google, que na bolsa está Alphabet, e surfar toda a onda, enriquecer junto com essas pessoas. E uma vez que você é acionista, porque grande parte da fortuna, por exemplo, do Larry Page, até tenho aqui, ó, vem o quê? Vem da valorização, do ganho de valor das ações do próprio Google, da empresa que ele fundou ali, que está a fortuna dele. Deixa eu até compartilhar aqui com vocês, ó. Aqui, por exemplo, a gente tem a lista atualizada aqui da Forbes dos mais ricos do planeta, que a gente veio falando de todos eles durante essa série. A gente tem aqui o Elon Musk nesse momento liderando. Aí o que que acontece? Elon Musk vem da onde? Tesla, principalmente SpaceX, Estados Unidos, 231 bilhões de dólares que ele tem, que é a fortuna dele. Jeff Bezos, a gente também falou do Jeff Bezos, 198 bilhões de dólares, da onde? Vem da Amazon, como um dos principais acionistas da Amazon, Estados Unidos. A gente falou, estava na live com o Luiz, do Bernard Arnault, da Louis Vuitton, Gucci, todas as marcas de luxo. Tá lá, ó, 181 bilhões de dólares. França, um francês no meio de um monte de americano. Larry Ellison, da Oracle, também está aqui. Mark Zuckerberg, do Facebook. Você repare, tecnologia, né? Tecnologia. E aqui a gente tem o Larry Page, que é o que a gente está comentando hoje, 143 bi, vem do Google, 51 anos, Estados Unidos. E abaixo do Larry Page, olha quem que aparece aqui, Gustavo. O sócio. Sergey, é,
o Sergey, que fala, Sergey Brin, né? Isso. 137 bilhões de dólares, um ano mais novo do que o Larry Page, É. 50 anos, e está aqui no ranking. E embaixo vem o Warren Buffett, que a gente tinha comentado também. Só que outra coisa que eu queria mostrar para vocês que estão assistindo é isso aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela. Que o Gustavo, ele como analista, que dá para a gente até olhar como que foi a evolução da empresa criada pelo Larry Page e o Sergey desde que lançou o IPO, desde 2005, como vem evoluindo no mercado, porque é possível, por exemplo, você comprar as ações do Google em vez de você só utilizar e enriquecer junto com esses caras. Vamos pegar aqui, vamos ver se vem aqui. Ó, tá aqui, ó, até separei aqui. E aqui eu estou usando o TradingView. E aqui você pode ver, aqui está ranqueado aqui embaixo as empresas mais valiosas do planeta. Então a gente tem a Apple, Microsoft, Nvidia e o Google. Depois vem a Amazon. O valor de mercado do Google tem aqui market cap 2,1 trilhões de dólares. 2,1 trilhões de dólares. É muito dinheiro. E quando a gente vê aqui dessas quatro empresas aqui, Gustavo, vamos pegar cinco aqui, ó. Você Uhum. vê que é eletrônico, né? A Apple, que é considerada tecnologia, tecnologia, Tecnologia. tecnologia, tecnologia e retail. Eles falam aqui de negócios de retail, né? Mas a Amazon também é tecnologia, depois o Facebook também é tecnologia, e a Berkshire, que daí não é, que é do setor financeiro, né? E olha só como o mundo mudou tanto que nos últimos, vamos colocar 30, 40 anos, que ó, das principais empresas do planeta são as empresas de tecnologias mais valiosas. Google começa aqui de 2004, 2005, quando é lançado o IPO. Vamos ver, ó, aqui é a evolução das ações ao longo do tempo, e ela meio que vai aqui, quase que não movimenta, até basicamente 2013, que aí começa a ascensão aqui bem grande. Aqui a gente tem 2021, que é a pandemia, mas o que acontece? Desde o lançamento do IPO, é uma valorização de 5.438%. 5.438%. O que que isso, em termos monetários, até esse momento, o que que significaria aqui? 100 mil dólares investido nesse momento aqui, se você tivesse investido no projeto e comprado as ações da Alphabet e segurado até agora, você estaria nesse momento com 5.438.000 dólares nesse período de tempo. 5.438.000.000 de dólares. À medida que o Google vai gerando valor, à medida que ele vai crescendo, à medida que ele vai tendo mais lucro, à medida que ele vai sendo mais utilizado, à medida que ele vai criando mais relevância ali, as ações vão valorizando cada vez mais. Isso que é muito legal para abrir a visão. Eu falo muito disso porque o Gustavo é analista, eu sou especialista, por exemplo, da tribo, quando a gente fala de investimento, é legal você observar isso, né, Gustavo? Pô, Sim. a gente fica estudando esses caras e pegando insight. Para quem empreende, pô, você consegue aprender com eles, erros e acertos, quais que as filosofias de gestão que esses caras levam para as empresas dele e no dia a dia deles. O que que você pode pegar de bom que ele trouxe para você aplicar no teu negócio, para você aplicar na tua vida, para você aplicar nas tuas finanças. Como que você entende? E digo mais, por que não pegar uma carona, né? Por que não pegar uma parte do dinheiro que você ganha no teu dia a dia e investir nessas companhias que hoje é muito mais acessível e enriquecer junto com essas pessoas? Eu falo muito, tem muita gente que enriqueceu pegando carona. Ou comprando ações dessas empresas que eu falei, tanto da Nvidia, como da Tesla, como da Apple, como da Microsoft, como da Amazon. E são todos serviços que você utiliza no dia a dia. Por que não surfar? Por que não se associar, ser sócio do Larry Page, ao invés somente de ser um utilizador do Google Maps, ou do buscador do Google, ou do Firefox, ou sei lá do que mais, né? Se dá para entender essa visão? Com certeza, né?
Na verdade, eu acho que o caminho para o sucesso é justamente o caminho para a riqueza, vamos dizer assim, é o tempo, né? Que nem vocês comentam, e você escolher boas empresas ali. Eu acho que nessa fase ainda que a gente está, nessa revolução, né? Que a gente já teve a revolução da computação, da internet, e agora ainda um pouco mais alavancado por causa da inteligência artificial, as empresas de tecnologia elas têm muito caminho para caminhar, muita coisa para desenvolver e evoluir, né? E falando ali, que nem você comentou, né, sobre os erros e acertos, eu até anotei uma frase aqui mesmo do Larry Page, que ele comentou: mesmo se você falhar em meio a algo ambicioso, é muito difícil falhar por completo. Ou seja, você sempre aprende alguma coisa, né? Você sempre vai conseguir trazer alguma lição. Isso faz toda a diferença. Com certeza absoluta. Para mim, é um dos personagens, eu acho que mais marcantes de toda essa jornada. E é uma coisa que a gente utiliza no dia a dia, né? Como buscador, o Google faz parte virou termo, né? Ah, dá um Google lá. Então, até na empresa, eu até brinco na empresa. Cara, se não pergu não pergunte aquilo que o Google responde. E o Google responde muita coisa, né? Então, fica para você que está me assistindo agora. Cara, para e pense. Às vezes, antes de você fazer uma pergunta besta, uma pergunta boba para uma pessoa, vai lá e pergunta primeiro para o Google. Digita lá. Não tem nem desculpa hoje em dia, cara. Tá na tua mão o celular. Vai lá no Google e digita o Google e faz a pesquisa. Eu acho que as pessoas me assusta às vezes o como as pessoas são preguiçosas, né? Preguiçosas. E num mundo que é tudo muito mais fácil você pesquisar, gente. É só você digitar uma palavra no Google com inteligência artificial hoje em dia. Tá tão mais simples, tá tão mais fácil de você ter acesso à informação. A única coisa que você tem que ter é saber selecionar o que tipo de informação você quer ter acesso e como você vai utilizar essa informação. O que as pessoas precisam entender, principalmente no mundo atual, é que você não precisa de mais informação. É isso, você não precisa mais informação. O que que você precisa? Você precisa de uma estratégia, você precisa de um plano e executar esse plano. Porque informação tem que é tem a rodo em todos os lugares, tem em livros, tem na internet, tem na inteligência artificial, e é isso que você precisa entender. Essa que é uma grande vantagem de a gente ter construído a tribo. Dentro da tribo, você vai ter ali, apesar, a gente insiste muito, tenha uma estratégia. Cara, você quer ser rico? Desenhe uma estratégia para ficar multimilionário. E é possível fazer isso. Uma vez que você desenhou essa estratégia, basta você seguir. Basta você seguir. Basta você seguir, não tem segredo nenhum. A gente costuma falar, o Luiz ali, e a gente criou até um método chamado FARP, né? Aprenda. E esse método, uma vez que você entende isso, não tem mais quem te segure. Primeiro, entender como fazer dinheiro, entender como aportar, investir esse dinheiro para ter mais retorno. Depois, aprender a proteger. O duro é que a pessoa cai de paraquedas se ela nem sabe o que ela quer. E quando a pessoa nem sabe o que ela quer, aí fica muito difícil. Fica muito, mas muito difícil mesmo. Vamos fazer o seguinte, ó. Quem está chegando agora ou quem já está há um tempo, manda as perguntas para nós. Quem tem pergunta, coloque no chat aqui que a gente vai respondendo as perguntas para você. Pode ser perguntas da tribo, pode ser perguntas sobre Larry Page, perguntas sobre tecnologia que o Gustavo vem para o mercado, mas você veio do mercado de tecnologia também, né, Gustavo? Exatamente, formado em análise de sistemas aí, então até estava me mexendo ali, né, a história do Larry Page, por causa que, queira ou não, vem do mesmo setor que o meu, e a gente acaba vendo, assim, os caminhos que ele tomou, assim, ele cursou, né, começou com engenharia da computação, eu também comecei, na verdade, engenharia da computação, acabei me formando em análise de sistemas, mas é legal ver essa veia inovadora que ele tem, né, e o negócio de executar os planos, é bem legal. Legal isso Tem aí. um discurso dele muito, muito legal, tá até em inglês esse discurso, onde ele comenta numa conferência o quanto de medo eles tiveram quando eles lançaram o Google. E ele dá a risada, ele fala: Eu tive muito medo no começo, mas muito medo.
E ele fala no discurso, ó, eu tô aqui, eu gostaria de encorajar as pessoas que estão me escutando a arriscarem mais, a buscarem mais, a não ficarem satisfeitos somente com o que ela tem agora. Aliás, é até, putz, eu não tenho aqui, senão até ia mandar o link para vocês assistir aquela entrevista, porque ela é genial, ela é inspiradora, principalmente para quem tá buscando uma maneira de quebrar um elo, queimar uma ponte, que eu costumo falar. Porque o Larry Page, ele vem do mundo acadêmico, ele está cursando o doutorado e em um determinado momento ele tem que tomar uma decisão. Pô, vou ter que sair aqui de Stanford, vou ter que tirar os servidores do Google. Aqui da universidade, vou ter que ir para uma garagem, meu irmão, vou ter que começar a empreender, vou ter que me expor mais ao mercado, e chega um momento, depois que ele inicia o projeto, que ele ainda está em dúvida. Ele tenta vender por US$ 700 mil o projeto dele para voltar para a universidade. Como ninguém aceitou a proposta, ele decide: não, vou ficar aqui, vou continuar. E a partir desse momento, ele vai criando habilidade de gestão, de gerir pessoas e levando a companhia até onde ele está. Tanto é que ele contrata aquele CEO que o Luiz comentou no começo da live. Depois de um tempo, o CEO sai e ele reassume como CEO, prepara outra pessoa e até hoje ele está ali dentro da companhia, né? Isso é fantástico, né? E o fato dele, a gente até costumou, Warren Buffett, ele fala que ele teve muito sorte de nascer nos Estados Unidos e ser homem para ele construir o que ele construiu. Porque os Estados Unidos é o país mais poderoso do mundo, o fato dele ser homem, ele tem muito mais acesso, principalmente na época que ele começou, do que as mulheres. E isso ele fala, não sou eu falando. E o Larry Page, o ambiente também favoreceu muito ele, concorda, Gustavo? Por que que o ambiente favorece o Larry Page? Porque, primeiro, ele nasce numa casa onde o pai dele era professor de computação, em 1960, quando o assunto ainda estava começando a ser explorado. A mãe dele também era professora de artes na mesma universidade, também dava aula ali de matérias relacionadas à tecnologia, e a casa dele ficava fomentando o tempo todo, e ele começou a se apaixonar por tecnologia. Ele vai para a universidade e ele começa a desenvolver o projeto da vida dele a partir daí, né? É, como quem diz, nasceu Só com que a ele teve faca e uma o queijo quebra, na né? mão. Ele teve uma quebra, ele teve que sair. Pô, tem um caminho aqui, não, eu vou empreender, eu vou montar o meu negócio. E antes de o Google se tornar o Google, gente, estava numa garagem. Ele começou numa garagem, contando dinheiro, como todo mundo. Medo, com medo, igual aquele medo que você tem de mudar, né? Porque De fazer diferente, né? exatamente, de fazer diferente, né? Por isso que ele fala, eu adoro a frase dele, que é quando ele diz que você tem que ter um desrespeito saudável pelo impossível, né? Aquele desrespeito, pô, isso é impossível. Não, mas peraí, eu vou insistir numa ideia porque a ideia é boa, eu vou fazer esse negócio acontecer, né? Porque muitas vezes o que para você parece impossível não é, né? O impossível existe até você ir lá e Ir conseguir lá e fazer, executar. né? O que é impossível para você é muito tangível para muitas outras pessoas. Muitas vezes o que você considera impossível não é porque é impossível, porque te falta coragem para você tomar ação para fazer aquilo, né? Muitas vezes, se eu soubesse mais, se eu tivesse mais informação, não é se você soubesse mais, não é se você tem mais acesso à informação, é você começar a fazer o que tem que ser feito realmente. Eu quero mudar de vida. Não basta querer mudar de vida. Você tem que agir e fazer algo que te leve em direção à tua mudança de vida. Não tem jeito, você não vai mudar de vida se você continuar fazendo a mesma coisa que você fez até você chegar aqui. Eu costumo falar que aonde você está hoje é resultado das decisões que você tomou nos últimos 3 a 5 anos. Aonde você vai estar daqui a 4, 5 anos é resultado das decisões que você começa a tomar a partir desse momento. A decisão que você toma hoje, a decisão que você toma amanhã e as ações que você vai fazendo. Eu tenho um sonho, beleza. Escreva esse sonho.
e comece a andar em direção a ele, um passo de cada vez. Eu quero mudar minha vida financeira. Ótimo, vamos entender de finanças, vamos entender de investimento, vamos entender de fazer dinheiro. Mas o ambiente que você está hoje permite com que você faça isso? O que você está fazendo hoje permite com que você ganhe mais dinheiro? As pessoas que você convive hoje permite com que você quebre uma barreira e que você tenha acesso a novas estratégias, tanto para fazer mais dinheiro, para ter mais renda passiva? Esse tipo de pergunta que você tem que se fazer. Se a resposta foi sim, meu irmão, é só você ter consistência, né, no que você está fazendo, que você vai chegar onde você quer. Se a resposta for não para tudo isso, você tem que começar a mudar e ir em direção a isso. É isso que a gente prega muito na tribo. Fazer melhor e dar um passo de cada dia. Um passo por vez a cada dia em direção à mudança. E digo mais, você não vai acertar todas as vezes. O Larry Page teve muitos projetos dentro do Google que fracassaram. Ele fracassou em muitos projetos, mas ao mesmo tempo, alguém colocou ali sobre OKR, ele realmente implementou o sistema de gestão de OKR no Google, colocavam as metas absurdas lá, e só que teve muitos que não deram certo. Muitas metas ele nem bateu no tempo esperado. Muitos projetos ele teve ou que matar dentro do Google ou deixar de stand-by. Muitos projetos. Mas ele não desistiu e continuou fazendo para manter e para levar a empresa aonde ele trouxe hoje. Vamos ver lá se tem perguntas, gente? Oi, Carlos. Oi. Tem uma pergunta aqui do Giovanni Sérgio. Carlos, como faço para investir nas ações da Apple, Google, etc? Putz, é bem simples. Para você investir, quero investir nas ações da Apple, do Google, da Nvidia, a longo prazo, por exemplo, se você for do Brasil, é só chamar o pessoal da Neo Valor Investimentos ali e pedir acesso à conta internacional. Pela própria XP ali, você tem a XP Internacional, você compra ações em dólar direto lá fora. É muito simples, né? Chama o pessoal da tribo, que o pessoal da Neo Valor, que o pessoal vai te ajudar a investir lá. Carlos, eu moro no Japão, eu moro na Europa, eu moro nos Estados Unidos. Estados Unidos é mais fácil ainda. Qualquer corretora americana vai te dar acesso ao mercado americano. Se você mora na Europa, a Interactive Brokers pode DEGIRO, tem várias corretoras. Criando uma conta lá, você consegue também acessar o mercado americano. Super simples. O negócio é fazer agora, começar hoje. Dá um primeiro passo, Exatamente. tá? Qual que é sabe qual que é a maior dificuldade para tudo que você faz na vida? Começar. O primeiro passo é sempre mais difícil. Primeiro, eu quero mudar meu corpo. Você tem uma decisão para tomar. Primeiro, você tem que tomar a decisão de se matricular na academia, de fazer uma dieta e seguir a dieta. E ir todos os dias para academia. Não basta ir lá e pagar a academia. Carlos, eu quero mudar minha vida financeira, eu quero prosperar financeiramente. A tribo é o lugar para mim? É o lugar para você. Mas se você se matricular, se você entrar para a tribo e só entrar, achar que tudo vai acontecer de forma automática, é igualzinho você ir lá e pagar um ano de academia e não fazer nada, e não ir para academia. Você não vai mudar o corpo. Agora, outra coisa eu te garanto. Se você fizer o que tem que ser feito, se você seguir o que a gente passa ali dentro para você, é exatamente igualzinho você fazer uma dieta, ir para academia todos os dias, treinar sério, você vai mudar sem dúvida nenhuma, isso eu te garanto, né? E tem todo um suporte aqui. Eu até mostrei outro dia aqui que eu falo que tem a gente tem aqui uma área que a plataforma a gente mudou agora recentemente. E aqui a gente fala, é o início de uma nova era, é o início de uma nova jornada para quem quer entrar na tribo. E aqui tem tudo, desde trade, desde o investimento, desde a parte de empreendedorismo que vai entrar já nas próximas semanas. E aqui tem tudo mastigado para vocês, tudo mastigado. Trilha do aluno, que é o passo a passo para você começar. É como se fosse a tua dieta, ó, você tem que seguir essa dieta, essa é a trilha do aluno. Os calendários, o que tem para acontecer na tribo nos próximos dias,
que mais que temos aqui dentro? Tá aparecendo minha tela aí, Gustavo? Tá aparecendo. Tá? Aqui, ó, material de apoio, temas de estudo, tem tudo de tema de estudo aqui, desde o da plataforma de negociação, análise técnica. Aqui, se eu clicar em análise técnica, aqui, ó, você vai ver um vídeo de um cara muito bonitão aqui, ó. Olha só, cara barbudo aqui, barba bem feita. Tá lá, ó. Que mais que nós temos aqui? Os setups, podcast, macroeconomia. A gente cara, tem tudo. Investimento. Ah, Carlos, eu quero investir. Como que eu faço? Ali na parte de investimento, aqui já está em breve, mas se você vir aqui em treinamentos, tem tudo sobre investimentos aqui na parte dos treinamentos. Então a plataforma, ela é completa. Se você vir aqui, ó, em TradeStar, você vai ter acesso às lives diárias, que é de segunda a sexta, é 22 horas por dia, de segunda a sexta. E aqui tem as lives de nivelamento. Para que serve as lives de nivelamento? É live ao vivo com os nossos instrutores, que acontecem 3 vezes ao dia, que é para falar o básico do básico do básico, é onde você pode fazer a tua pergunta direta para os instrutores. Ó, começa às 7 da manhã, 7:30 da manhã é o primeiro horário, 3 horas da tarde é o segundo horário e 5 horas da tarde é o terceiro horário. Além de estar acontecendo as lives diárias, que nesse momento está acontecendo, né? Tá lá o Siqueira na live diária com a tribo. Tem todo o passo a passo. Isso aqui é só a plataforma que tem os treinamentos, tudo que você precisa saber. Ah, Carlos, quero pesquisar sobre investimento. Você digita aqui investimento na plataforma e vai aparecer os treinamentos aqui de investimento. Ó, tem um treinamento, Filho Milionário, que o Luiz fez para quem quer ajudar os filhos ou criar investir, para quem quer criar já uma carteira de investimentos para os filhos, né, para garantir o futuro dele. Macroeconomia, tem tudo que vocês imaginam aqui dentro da plataforma, tá? Aqui deixa eu ver o que colocaram aqui. Ah, aqui, ó, PCE, sexta-feira, ó, já tem aqui Tribe News. Já está aparecendo aqui que vai ter um indicador econômico nos Estados Unidos e a gente vai acompanhar ao vivo, direto da live diária, dia 26 às 9 horas da manhã. Já fica o recado para quem é da tribo aqui, hein? Sexta-feira, 26 às 9 horas da manhã, todo mundo na live diária para a gente acompanhar esse indicador econômico aqui e como você pode operar junto com a gente. Ó, aqui, ó, recomendações aqui da semana com o Gustavo. O que é isso aqui, Gustavo? Explica para a galera aí. Isso aí é justamente um treinamento meu lá para quem está começando ali, quem está chegando agora, justamente como que a gente trabalha a nossa mente, né? O que que ela pode, como que ela pode nos ajudar justamente a gente pegar e ganhar mais dinheiro, né? O que que a gente pode fazer para maximizar os nossos ganhos no momento que a gente está na frente do computador operando ali. E é isso aí, ó. Tem muita coisa aqui. Para conhecer os experts aqui, ó, você consegue ver cada um dos experts de investimento, a trilha da riqueza, os aulões de final do ano, treinamentos, cursos, bibliotecas, tudo isso ali dentro da tribo. Para quem quer entrar para a tribo, o pessoal vai deixar o link ali no chat. Você será muito, mas muito bem-vindo aqui com a gente. Vika, mais alguma pergunta? Olhando a princípio, Tem sim, não. Catu, deixa eu só pegar aqui. Compensa comprar ações dessas empresas já consolidadas? Nesse momento, eu acho que não. Eu acredito que não. Acho que tem muita coisa melhor para você investir nesse momento do que essas 4 que eu mencionei agora. Mas depende muito do objetivo. Mas nesse momento, a minha resposta seria não. Mais alguma pergunta, gente? Calma que tem mais uma aqui, que só tá meio lento as tuas perguntas aqui para eu puxar. Vocês sabem se a visão do Larry Page sobre o negócio do Google mudou após a tentativa da venda do Google, que não foi bem sucedida, ou a mudança foi causada pela inclusão de novas cabeças e novas ideias? Não, para mim, ali foi um momento de insegurança que os dois tiveram, como todo mundo tem na vida. Eles tiveram um momento de insegurança e ele mesmo fala, o Larry Page fala assim,
que o negócio, apesar do lucro ser fundamental para manter uma empresa, ele nunca guiou a empresa somente pelo dinheiro, senão ele teria vendido o Google em vários momentos. Não era somente o dinheiro foi importante para levar a companhia até aonde ela chegou hoje, mas ele não se guiava só para isso, não. E ele fala, teve vários momentos de medo ali, de dúvidas de se era o negócio certo ou não. Vamos ver mais? Mais alguma? Por que vocês falam tanto de investimentos a longo prazo? O que posso fazer para ter retorno imediato? Trabalhar imediato. Você trabalha agora. É a maneira mais fácil. Não existe mágica, gente. A riqueza começa com o trabalho. Depois você pega, gasta menos que você ganha e começa a investir no longo prazo. Não existe isso, vou ficar rico do dia para a noite, porque apertei um botão, a não ser que você ganhe na Mega Sena, que você seja um herdeiro e receba uma herança do dia para a noite. Se você é como eu, ou como o Gustavo, ou como o Luiz, provavelmente você vai ter que construir. E, meu irmão, construir dá trabalho, tem que estudar, tem que se dedicar, dá frio na barriga, dá sim, não tem jeito, se enriquece com o trabalho, mesmo no trade. Eu vou fazer trade. Meu irmão, você tem que entender da plataforma, você tem que entender do mercado. É óbvio que quando você tem pessoas que possam te mentorar, que possam te ajudar no início a acelerar, eu falo, quem entra na tribo ganha no mínimo, né? O maior ganho inicialmente é em tempo, porque para você baixar uma plataforma, para você ter acesso, para você estudar tudo que você aprende de forma rápida ali, né? Você demoraria no mínimo 5 anos. Então, o que enriquece é o trabalho. O que vai te deixar multimilionário, aí sim, é investir em boas empresas ao longo do tempo. E quando eu falo de longo prazo, eu estou falando acima de 5 anos, tá? Acima de 5 anos. 5, 10 anos. Você pode mudar, transformar totalmente a tua vida financeira em 5 anos. E tem que cuidar também, né, com aquela premissa, né? Que eu, antes de conhecer esse mundo, eu também tinha. Eu sabia que tinha que investir, guardar dinheiro de alguma maneira, e a gente tem um mau hábito de pegar e querer deixar para guardar no final do mês o que sobra. E a gente sabe, a gente gasta, a gente não deixa sobrar. Para investir, você tem que pegar. No momento que você recebeu o teu salário, você consegue investir. Lembrando que você pode comprar uma ação de empresa, tem ação de empresa que custa 5, 7 reais, menos, mais, tem ação de 30, vai depender da empresa que você está investindo, mas o importante é começar. O importante é você investir e você pegar e dedicar um tempo da sua vida para pegar e se programar e pelo menos se estruturar financeiramente, que nem o Carlos comentou. Se você quer realmente estar num local diferente, mudar a sua vida, do ponto que você estava até, sim, do momento que você chegou da sua vida até agora, você tem que agir diferente daqui para frente. Então, comece a investir, galerinha, começa com pouco, mas sempre dá um jeito, não é pensar assim, nunca sobra dinheiro. Se a gente pegar no começo já e já colocar um dinheiro ali, alocar um dinheiro já para o longo prazo, a gente sabe que aquele dinheiro acaba no final do mês não fazendo falta. Acho que é isso aí, né, gente? Ó, Fechou? Catu, tem um recado ali do Valdomir Alves para você. Carlos, a minha garagem está pronta para colocar sua Mercedes. Já estou Lembrando, hein? aguardando ela. Lembrando, né? O pessoal da tribo, fiquem atentos. Logo, logo a gente vai fazer ou um sorteio, uma competição. Alguém vai levar o meu carro, é uma Mercedes GLC 250, preta, maravilhosa, que era o meu carro dos sonhos, novinha. Você pode ter na tua garagem. Pessoal, tribo, fiquem atentos que eu vou entregar ela para vocês, hein? Uma Mercedes preta GLC 250, coloque aí que vocês vão ver, ela é maravilhosa, é o meu carro dos sonhos, vai ser sorteada, vai ser
sorteado, será que seria esse o termo? Não sei se seria esse termo. Vai de Não, vamos fazer premiação uma para tribo. competição, né? É, Para vai pular ser mais premiada, divertido. né? Vai ser Vai, premiada. vai ter uma premiação para tribo. Boa, valeu, galera. Boa noite, então. Beleza. Vamos que Valeu, vamos. gente. Boa. Valeu, galera. Abraço. Até Um mais. abraço. Amanhã, 8 horas, a gente tá aí de volta. Valeu.